Vamos fazer uma oração antes de começar. Senhor Deus, nós agradecemos pela Tua presença já neste lugar. Agradecemos, Deus, por cada um que está aqui, por cada família representada. Deus, nós sabemos que o Senhor está já derramando algo sobrenatural sobre cada família, sobre cada jovem, sobre cada adolescente, desde o mais novo de idade até o mais de maior idade avançada. Senhor Deus, o Senhor tem algo para cada um de nós, porque o Senhor tem algo para as nações, não só para a nossa vida pessoal, não só apenas para a nossa família, mas é algo para a nossa nação brasileira e também para as nações. Por isso, Deus, eis-nos aqui, fala conosco, e nós queremos ouvir a Tua voz, mas principalmente obedecer a Tua voz, Deus. Nós te agradecemos, pedimos as Tuas bênçãos, e Senhor esteja tocando aquelas pessoas que talvez esteja de alguma maneira enferma. Se você conhece alguma pessoa que está com alguma enfermidade, assim como eu conheço a minha esposa, a Jaqueline está enferma, se você puder colocar em oração agora também essas pessoas. Deus, nós pedimos, Senhor, esteja tocando agora cada uma dessas vidas, toda a gripe, todo o Covid, todo sintoma de resfriado, que possa sair agora, que cada pessoa sinta o Teu alívio. Talvez sejam os nossos parentes, nossos amigos aqui, que talvez não estejam aqui por causa de enfermidade. Deus, nós pedimos, toca de uma forma sobrenatural, e nós pedimos a Tua bênção, em nome de Jesus, amém, amém. Muito bom, pessoal, nós vamos fazer 2 etapas aqui, e eu fico muito feliz, agradeço o pastor Danilo, pastora Larissa, pelo convite, e algo que vocês estão fazendo aqui, conferência da família, é algo de Deus, porque Deus criou a família. E muitas vezes a gente está vendo hoje cada vez mais o diabo querendo destruir a família. E quando nós fazemos essa conferência, nós sabemos que existe uma guerra, mas Deus ainda é soberano, Deus sabe de todas as coisas, e Deus nos usa cada um de vocês, cada um de nós, para construirmos famílias que vão trazer o reino de Deus aqui na terra. E eu queria falar, então, 2 etapas. A primeira, vou falar basicamente sobre para pais. E deixa eu saber aqui, quem são pais de crianças? Levanta a sua mão. Tem bastante pais. Pais de adolescentes. Tem pais de adolescentes. Pais de jovens. Tá bom. Agora, pais de adultos. Avós. Tem alguns avós aqui. Que legal. Alguns já estão aí nessa fase. Que bom. Agora, tem solteiros aqui? Tem alguns solteiros. Que bom. Bom, você que é solteiro já vai se preparando, tá certo? Eu sei que talvez você ainda nem está casado, nem tem noivo, nem tem noiva, mas em nome de Jesus já declaro aí casamentos saudáveis. Quem recebe no Espírito já? Tá ótimo. Bom, antes de qualquer coisa, deixa eu apresentar aqui a minha família. Acho que tem a foto aqui. Essa foto, eu sempre vou usar essa foto, tá? Já está meio desatualizada, mas por quê? A gente tirou no Natal, desse último Natal, e é a última foto que eu tenho, ainda um pouco mais alto que o meu filho. E agora meu filho já passou. Enfim, quase 6 meses, ele já me passou, enfim, está maior do que eu. Então, para dizer que ainda sou mais alto, por isso eu coloco essa foto aqui. A Jaque não está, mas vocês conhecem, eu sou um japonês, descendente de japonês, e eu estava contando até a nossa história de como surgiu a nossa igreja, a Zion Church. Começou com meu avô, que era literalmente filho de samurai, e eu, obviamente, descendente de samurai, casei aí com uma paraibana, certo? E muitos já ouviram a nossa história. Quem já ouviu a nossa história lá no Hub Podcast? Se você não ouviu, vai lá ouvir como que um japonês encontra uma paraibana. E a gente tem 2 filhos. Então, Mateus, nosso filho mais velho, tem 14 anos, hoje ele é um adolescente, e a gente fala que é o nosso samurai de peixeira. A gente só não sabe se ele fala ya ou oxente, né? E a Bibi, ela é a nossa filha mais nova, tem 10 anos, e a gente fala que ela gosta de comer macaxeira com palitinho, né? Ou sushi de macaxeira, não sei. Enfim, e então aqui é a nossa família, a gente ama família, e já que amamos família. E quando a gente fala de família, família é algo abrangente, na verdade, fala desde
crianças, adolescentes, jovens, casamento, namoro, relacionamento, avós, pais, criação de filhos, enfim, é uma coisa bem abrangente. E eu estava orando aqui para saber, Deus, o que eu vou trazer, porque são tantas coisas que a gente gostaria de falar, mas eu senti muito forte começar a falar sobre os pais. Então a primeira palestra é para pais, então solteiros, levanta a mão, solteiros, já se prepare, tá certo? Porque nunca você deve se preparar quando já deveria estar preparado. A palavra de Deus fala em Oséias 4,6, por falta de conhecimento o povo perece. Ou seja, quando você não tem o conhecimento, e você sabe, né? Todo mundo aqui já passou por um momento de prova, que você vai para aquela prova que você esquece que tinha prova, e você chega só fica sabendo na hora, né? E aí o que você faz? Quando você não tem conhecimento, o que você faz? Você chuta, não é? Você chuta. Ou você chuta o cara da frente para passar cola, ou você chuta as alternativas. E aí na maioria das vezes você chuta errado. Você fica, o que eu chuto? A de amoroso, Deus é amor, ou B de bondade, C de cuida de mim, Deus, ou D de Deus, enfim, você chuta alguma coisa, mas na maioria das vezes você erra o seu chute. Então, por falta de conhecimento, nós perecemos, nós nos desviamos, e por isso que é importante vocês jovens já aprenderem a ser um bom pai e uma boa mãe. Aliás, deixa eu fazer uma pergunta aqui, eu sempre gosto de fazer essa pergunta. O que é mais importante para você? A sua profissão, sua carreira profissional ou a sua família? Pare e pense um pouquinho. O que é mais importante para você? A sua profissão, carreira profissional, para alguns a profissão é o ministério, né? Seu ministério, sua carreira profissional ou a sua família? Todo mundo já tem a resposta aí? Vamos fazer uma enquete aqui. Quem acha que é a sua carreira profissional, profissão, ministério, levanta a mão. Deixa eu ver aqui. Ninguém. Quem acha que é mais importante então é a família, levanta a mão. Uau, todo mundo. Tem algumas pessoas que não levantaram a mão, talvez são os que estão na dúvida. Então 98% acertou. Uma salva de palmas para vocês que se acertaram. E realmente a família é algo mais importante. Agora, se a gente for pensar, né? Tem algum médico aqui? Tem algum médico? Aluno de medicina? Tem um quase médico aqui, tá ótimo. Ali também. Bom, você sabe, para você se tornar um médico de sucesso, você tem que fazer a faculdade. Primeira coisa, 6 anos de faculdade, não é isso? Os médicos. Depois, o que você tem que fazer? Residência. Dependendo da qual especialidade, 2 anos de residência, 4 anos de residência, na verdade, 5 anos de residência, beleza, já foram 11 anos de estudo. E aí depois você quer fazer mais uma especialização, enfim, mais 2 anos. Aí se não basta isso, você quer fazer um mestrado, mais 2 anos, um doutorado, mais 4 anos. Aí depois você quer uma outra coisa, MBA e perdi as contas de quantos anos você já estudou. E se for pensar quantos livros você estuda, né, durante a sua carreira profissional, o seu preparo da carreira profissional, a gente perde contas de quantos livros nós estudamos, quantas horas nós passamos em claro. Não é verdade? E todo mundo quer ter sucesso profissional? Sim, é importante, nós queremos. E é importante, seja um advogado, um professor, enfim, qualquer profissão é importante a gente estudar. Só que aqui todo mundo falou que o que é mais importante para você, a profissão ou a família? Família, todo mundo falou e está certo. Aí a pergunta é, quantos anos, quantos livros, quanto tempo você dedica para ser um bom pai, um bom marido, uma boa mãe, uma boa esposa? Quantos livros você leu? Quanto você preparou para isso? Se é mais importante que a sua profissão, que a sua carreira? Aí você fala, meu Deus, acho que muitas vezes que eu falo nem sempre é coerente com aquilo que eu faço. Mas se você está aqui hoje, é porque você tem realmente como algo primordial a família, tá certo? Mas é algo que a gente começar a pensar, meditar, e hoje depois a gente vai falar sobre a importância da família, mas hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre pais intencionais. Fala comigo, pais intencionais. Que esse é o nosso livro, é o último livro que nós escrevemos, eu e a Jaque, porque a gente começou a ver que o mundo, ele está cada vez, quando eu falo mundo, a gente vai falar das trevas, né, do mundo tenebroso, está muito intencional
para destruir a família. E como eu falei, a família é abrangente. A família é a infância, e você sabe de diversas maneiras que o inimigo quer destruir a infância, é a adolescência, quer destruir os casamentos, quer destruir tudo, a família. É intencional através das mídias de novelas, televisão, Netflix, através de políticas, ideologias políticas, na educação, de diversas formas. O mundo tenebroso, ele é intencional para a destruição da família. Agora, o quanto nós pais somos intencionais, primeiro, para proteger os nossos filhos, e segundo, não para apenas proteger, criar e para que eles não sejam influenciados, mas para que eles possam ser uma influência aqui na terra. E é por isso que nós estamos falando aqui. E hoje eu quero falar um pouco mais, claro que é um assunto bem abrangente, mas vou deixar algumas coisas bem básicas, e depois, se vocês puderem aprofundar, eu recomendo então esse livro. Mas vamos lá, abrir a Bíblia. Talvez, acho que eu trouxe aqui alguns versículos. Primeira coisa, Paulo fala em Efésios 6,12. Tem aqui. O que Paulo fala é que a nossa luta, e nós sabemos, não é contra a carne, não é contra sangue, não é contra pessoas, não é uma luta de briga aqui, corpo, mas contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. Paulo sabe, é um mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes, nas regiões celestiais. Paulo fala então que é uma guerra espiritual, e todos nós sabemos que existe uma guerra espiritual que muitas vezes a gente não consegue enxergar com esses olhos naturais, mas a gente sabe que então existe essa luta. Só que também Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 10, eu trouxe também aqui esse versículo, ao mesmo tempo que é uma guerra espiritual, Paulo fala, porque as armas da nossa milícia não são carnais. Obviamente não são carnais, porque é uma guerra espiritual, e sim poderosas em Deus. Quantos são gratos pelas armas poderosas que Deus nos deu? Mas para que são essas armas? Já que não são carnais, se são espirituais, essas armas servem para destruir fortalezas. Peraí, que tipo de fortalezas? Obviamente não são fortalezas naturais, não são aqueles muros que a gente vê naqueles filmes medievais, mas são fortalezas que anulam sofismas. O que são sofismas? São falácias, são ideologias, são falsas verdades, ou seja, são mentiras, e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Ou seja, são fortalezas mentais, são fortalezas que o inimigo quer construir através de raciocínios falaciosos, em outras versões falam, ideologias, são doutrinas que são falsas, em outras palavras, são mentiras, que cada vez mais as nossas crianças vão receber como se algo fosse verdade. E a gente sabe, um dos exemplos é a ideologia de gênero, não é verdade? E tantas outras mentiras que vão vindo de formas diferentes, algumas formas bem escrachadas na cara, outras vezes de uma forma bem sutil, que acaba infiltrando através de mídias, desenhos animados, através da educação lá na escola, através de diversas formas que muitas vezes até dentro da igreja a gente começa a carregar para dentro. E a gente sabe, olha só para você entender o quanto que isso às vezes a gente acaba pensando contra a palavra, e porque veio de uma forma de educação, veio através de músicas, veio através de cultura. Por exemplo, se a gente falar, nós somos animais. Todo mundo aprendeu isso na escola? Sim. Aonde está isso na Bíblia? A Bíblia fala que nós somos segundo a imagem e semelhança de Deus. Tem nada de animal, não é verdade? Se a gente for ver, Deus criou os animais, os peixes, os seres, os répteis. Só que quem começa a ensinar que nós somos animais racionais? Aonde? Na escola. Nós aprendemos na escola, não é isso? Uma mentira.
A gente não é animal, nós somos segundo a imagem do nosso Deus que é perfeito. Só que a gente aceita como algo normal. Eu estou falando isso porque são coisas sutis que a gente começa a viver aquilo. E tem cada vez coisas mais descrachadas que as nossas crianças vão começar a viver também. Agora, o que a gente tem que entender é que o quanto nós estamos sendo intencionais então para trazer as verdades às nossas crianças. Quanto nós somos intencionais para que elas tenham conhecimento da verdade. O quanto nós somos intencionais para usar as armas poderosas em Deus para combater essas mentiras, essas ideologias, essas falácias que cada vez vão afetar e atacar constantemente as nossas crianças. Fala comigo, intencionais. E olha só que interessante, Jesus, ele foi intencional. Existia uma promessa que ele ia ser o Salvador do mundo, existia uma promessa que viria Jesus nascer, existia uma promessa que o Salvador, ele ia morrer, ele ia ressuscitar, e diversas promessas, profecias, até que se cumprisse a morte e a ressurreição de Jesus. E Jesus, ele sabia, como Filho de Deus, que ele veio aqui na terra para morrer, mas também para ressuscitar, e que ele deveria morrer numa morte de cruz, pendurado no madeiro, e diversos outros detalhes para que se cumprisse a profecia de Isaías, Jeremias e outros profetas. E Jesus foi intencional. E eu trouxe aqui 3 versículos aqui, só para um exemplo, que fala sobre a intencionalidade de Jesus. O primeiro versículo é em Mateus, acho que tem o slide aí com os 3 versículos. O próximo, isso, que está meio ruim aqui, Mateus 4, 13 e 14. Olha só que interessante. E deixando Nazaré foi morar em Cafarnaum. Jesus foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, na região de Zebulon, Naftali. Isso aconteceu para se cumprir o que tinha sido dito por meio do profeta Isaías. Ou seja, Jesus, ele sai de Nazaré para morar em Cafarnaum, que era uma cidade praiana, não porque ele gostava de praia, mas para que se cumprisse o que tinha sido dito pelo profeta Isaías. Aqui em Mateus 21, 4, o que aconteceu aqui é quando Jesus, ele fala para os seus discípulos para pegar um jumentinho, que ele ia entrar em Jerusalém montado no jumento. E aí os seus discípulos foram e Jesus pede, então eles foram, trazem o jumento para Jesus entrar. E a Bíblia fala, ora, isso aconteceu para se cumprir o que foi dito por meio do profeta. Ou seja, Jesus pediu para pegar um jumentinho, não porque ele estava cansado e queria entrar sentado no jumento, mas porque ele sabia já das profecias, ele já sabia, e para que se cumprisse, ele pediu o jumento. Até na cruz, aqui em João 28, 19, fala o seguinte: vendo depois Jesus que tudo já estava consumado, para que se cumprisse a escritura, ele disse: tenho sede. Talvez Jesus estaria com sede, ou talvez não estaria, não sei, mas para que se cumprisse, o que ele falou? Eu tenho sede, porque tinha profecias que ele teria que falar, estou com sede, e iam dar um caniço com vinagre encharcado. Ou seja, até o final da cruz, Jesus teve que ser intencional para o cumprimento das profecias. Se Jesus, que é Jesus, ele tinha que ser intencional, quanto mais nós precisamos ser intencionais para o cumprimento das promessas, das profecias que estão nas escrituras, na época era o Torá, para nós. Então o primeiro passo, o que é? Vamos conhecer as escrituras, vamos conhecer as profecias, porque a partir do momento que nós conhecemos as profecias, nós podemos ser intencionais para o cumprimento delas. Agora, são várias profecias, e assim como a gente viu, eu só mencionei 3 momentos que Jesus foi intencional para o cumprimento da profecia. Ou seja, Jesus sabia muitos detalhes do Torá, das profecias, para que ele fosse intencional. Então a gente começa já a entender, uau, então nós temos que entender muito bem, ler muito bem a Bíblia para saber quais são as profecias, quais são as promessas de Deus, para que a gente possa ser intencional, certo? Agora, como pais, quais são as profecias, quais são as promessas de Deus para nós com relação aos nossos filhos? Salmo 127 é um exemplo, versículo 3, verso 4, tem aqui. Esse versículo fala: herança do Senhor são os filhos,
da mocidade. Ou seja, Deus já deu uma herança para nós. Agora, nós como seres humanos, se a gente recebe uma herança natural, e quando a gente pensa numa herança natural, a gente vê propriedades, fazendas, enfim, uma conta bancária. O que você faria se você ganhasse uma herança natural? Uma fazenda, casas. Com certeza você ia fazer um seguro para segurar essa herança. Talvez você faria uma consultoria para ver como que eu vou multiplicar essa herança. Agora, herança natural. Agora, uma herança espiritual, herança de Deus, são seus filhos. Como é que você tem sido intencional para segurar a sua herança? Como é que você tem sido intencional para multiplicar aquilo que Deus entregou nas suas mãos? De novo, nós temos que ser intencionais, nós temos que conhecer, herança do Senhor. O fruto do ventre é o nosso galardão. E aí continua, como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. A flecha precisa ser afiada, a flecha precisa ser apontada, a flecha precisa ser atirada. Para tudo isso, para afiar, para apontar, para atirar, precisa de intencionalidade. Quanto nós somos intencionais então para preparar os nossos filhos como flechas, quanto somos intencionais para guardar os nossos filhos como uma herança. E olha, eu só peguei um versículo, tá certo? Um versículo, mas tem diversos outros versículos que falam sobre filhos, sobre crianças, e o que é que nós estamos fazendo para sermos intencionais com relação às nossas crianças. Abra sua Bíblia em Êxodo, e eu vou dar rapidamente 3 pontos aqui, para nós sermos intencionais. Êxodo capítulo 2, versículo 3 a 9, é a história de Moisés, e nós conhecemos essa história. Você sabe que o povo de Israel estava se multiplicando, crescendo lá no Egito, ao ponto do faraó ficar com medo, e falar, opa, o povo está crescendo, daqui a pouco eles são mais numerosos que a gente, daqui a pouco eles vão dominar a gente, então vamos fazer, ele criou uma lei, vamos matar todo o menino que nascer, vamos matar. E aí a gente conhece essa história, e obviamente os pais ficaram desesperados, só que a mãe de Moisés, ela teve uma atitude diferente, ela foi intencional. Verso 3 diz, não podendo porém mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e revestiu com barro e betume, e pondo nela o menino, a pôs nos juncos à margem do rio. Ou seja, a mãe, ela agiu com sabedoria, ela colocou a sua criança, Moisés, ali, ela construiu um cesto. Então, não sei até hoje, se hoje é conhecido aqui, mas eu lembro quando eu tive uma irmã, Temporã, quando ela nasceu eu tinha 9 anos de idade, e eu lembro que ajudava minha mãe, não sei se ajudava ou atrapalhava, mas minha mãe falava, pega lá o cesto Moisés. Ainda existe isso? Cesto Moisés, olha só, ideia da Joquebed, tem até a música da Joquebed hoje, né? Mas, mãe de Moisés, ela não fez uma faculdade de engenharia naval. A mãe de Moisés, ela não fez uma escola de, para construir um cesto, mas porque ela queria salvar o seu menino, ela queria guardar seu menino, ela construiu então esse cesto. Ela agiu com sabedoria, agiu com criatividade, ela foi intencional e colocou à beira do rio. Verso 4, e sua irmã postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. Ou seja, a mãe também colocou a outra filha para ficar de vigilância. Olha só quão intencional ela foi. Verso 5, e a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam nela pela margem do rio, e ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada, que a tomou, e abrindo-a, viu o menino, e eis que o menino chorava, e moveu-se de compaixão dele, e disse, dos meninos dos hebreus é este. Verso 7, então disse sua irmã, a filha de Faraó, irei chamar uma ama das hebreias, que crie este menino para ti? E a filha de Faraó disse, vai. Foi, pois, a moça chamou a mãe do menino,
Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino, cria-mo e eu te darei o teu salário. E a mulher tomou o menino e criou. A mãe de Moisés, existia um decreto político para matar os filhos. Ela não se conformou, ela foi intencional para proteger. Agiu com criatividade, agiu com sabedoria, ela construiu a arca e colocou à beira do rio. Agora, nós, os pais de crianças, levanta a mão. E eu sei porque eu tive, hoje minhas crianças não são tão bebês, mas eu lembro, quando eu casei, aliás, antes de casar, quando eu ia para algum lugar, para a igreja, para cinema, sei lá, 15 minutos antes, eu ficava pronto. Tomava banho, me arrumava, em 15 minutos, os homens, né? Quando eu casei com a Jaque, eu descobri que mulher demora pelo menos 1h30, não é verdade? Para ficar pronto. E aí, quando meu filho, primeiro filho Mateus nasceu, então a gente vamos para a igreja? Vamos. Aí colocava alarme e tal, calculava lá 15 minutos para ficar pronto. Aí a Jaque não, 1h30. Aí quando o Mateus nasceu, era umas 2h30 antes, porque além da Jaque ficar pronto, tinha que preparar aquela sacola de mamadeira, fralda, não sei o que lá, é carrinho, é o cesto Moisés, é um monte de coisa. É o menor ser de casa que ocupa mais espaço e leva mais tempo para fazer tudo. E eu lembro que eu levava para a igreja, e a gente morava na época perto da igreja, e tinha muita gente que morava longe da igreja. Em São Paulo você sabe como que é o trânsito, né? Embora domingo não tenha tanto trânsito, mas enfim. E aí você fica pensando, eu levo 2 horas, 3 horas para me aprontar, para ficar pronto aqui as coisas do bebê. Chega lá na igreja, culto de 1h30, 2 horas, eu gasto mais tempo me preparando do que na igreja. Fora depois para voltar, desarrumar, enfim. E às vezes a gente pensa, não, será? E as crianças estão lá no culto, está lá, às vezes, hoje tem aquele tampão de ouvido, você já viu, né, que a criança usa, está lá, nem entende a letra da música que está cantando, não sabe nem que o pastor está pregando, não entende nada, mas está lá, e será que vale a pena? Na verdade, será que o tanto sacrifício para fazer, para arrumar, vale a pena? E aí, obviamente, os nossos pais, nós temos essa intenção de conduzir os nossos filhos à presença de Deus. Agora, na Bíblia, o rio diversas vezes representa a presença de Deus. O que foi que a Joquebede, a mãe de Moisés, fez? Ela coloca seu filho Moisés, aonde? Na beira do rio. E às vezes a gente pensa, será que o nosso filho está entendendo? Moisés não estava entendendo, Moisés não sabia que ele estava prestes a morrer, Moisés não sabia que o destino dele já era para morrer. O que eu estou falando isso é que às vezes nós temos que ter essa intencionalidade com relação à presença de Deus, e quando nós trazemos nossos filhos à presença de Deus, por mais que eles não entendam nada, talvez o destino deles que era de morte, Deus está transformando em um destino de vida, mas porque houve uma mulher, houve uma mãe que foi intencional, fala comigo, intencional, para levar a criança até a presença de Deus. Aí eu falo também, não é só na igreja que tem a presença de Deus, será que na sua casa você é intencional para cultivar a presença de Deus? Será que na sua casa você tem a experiência de estar com a presença de Deus? Será que mesmo pessoas que estão grávidas já começam a trazer a presença de Deus para sua criança que ainda nem nasceu? E talvez o destino da sua criança, que é para ser um traficante, para ser um vagabundo, para ser um alcoólatra, um corintiano, brincadeira, gente. Mas está sendo transformado por um destino de vida, porque a presença de Deus faz toda a diferença. Mas até para entrar na presença de Deus, nós temos que ser intencionais para acessar a presença de Deus. E o que a gente viu é que Deus moveu o coração da filha de Faraó, que é a filha do mandante do decreto para matar os filhos. Ela, a Bíblia fala, ela se moveu de compaixão. E não só isso, ela pagou para a própria mãe o salário para cuidar do próprio filho.
quando você é intencional de trazer suas crianças na presença de Deus, quando você é intencional de cultivar a presença de Deus na sua família, Deus também traz recursos financeiros para criar a sua família. Quantos creem nisso? Fala comigo, intencional. Então o primeiro ponto é você entender qual é o seu chamado. Fala comigo, chamado. É o nosso primeiro ponto. Desculpa que está meio apagado aqui, mas o justo viverá pela fé. Então vocês estão vendo, né? Chamado. E o chamado, nós temos que entender qual é o nosso chamado como pais. E obviamente está tudo na palavra de Deus. É o nosso chamado como mãe, como pai, como sumo sacerdote do lar. E a gente não vai entrar em detalhes, mas entenda o seu chamado. Por falar em chamado, nós temos esse livro aqui que é o Criança com C. É para ministério infantil, mas é importante também para você pai. Fala dos 5 Cs para você discipular uma criança. O primeiro C é justamente o chamado. Se você não entende qual é o seu chamado como pai, como mãe, e também como ministério infantil, você nunca vai saber o que fazer, o como fazer e o porquê fazer. É o primeiro C, é o chamado. Segundo C é você conectar, porque não adianta você querer falar com o seu filho, com a sua filha, ensinar as verdades de Deus, quando você nem tem tempo de qualidade com eles. A média de atenção de um pai, homem, com uma criança, com seus filhos, a média no mundo inteiro é de 36 segundos por dia, quando existe o pai. Aí você acha que seu filho vai querer ouvir de Deus quando você nem dá amor, não dá tempo de qualidade? Não adianta, você tem que conectar. E como é que você conecta com a sua criança? A criança gosta de fazer o quê? Falar, brincar. Brincar. Talvez a coisa mais espiritual hoje que você tem que fazer na sua família é brincar com seu filho. Filipenses 2 fala que vocês têm o mesmo sentimento de Jesus Cristo, que mesmo sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus. Em outras palavras, Jesus ele tinha a posição de Deus, mas ele veio aqui na terra, ele pisou o mesmo solo que a gente, se identificou com a gente, e se fez servo, e foi obediente até a morte de cruz. O que eu estou falando isso é que nós pais, muitas vezes, temos que pisar o mesmo solo dos nossos filhos, nós temos que conectar com o coração dele, porque quando nós estamos conectados com Deus, você vai ser uma ponte de conexão da sua criança com Deus, mas o quanto intencional você é para conectar com seus filhos. Então eu recomendo vocês, pais, brinquem com seus filhos, conectem com seus filhos. De novo, a gente fala que a coisa mais importante para nós é a nossa família. Na nossa agenda, você abre lá o seu calendário, talvez no seu celular, você tem lá, contas a pagar, tal data, festa de aniversário de casamento de não sei o que lá, dentista, você tem as coisas que você fala que são importantes e você coloca lá para não esquecer. Mas se a família é a coisa mais importante para você, por que o tempo lá com seu filho você não agenda? Por que o tempo com a sua esposa você não agenda? Por que o tempo com seu marido você não agenda? Se é a coisa mais importante para você. Esse é o segundo C, conectar. Depois o terceiro C é você compartilhar, o quão intencional você é para compartilhar a palavra de Deus, as bênçãos de Deus. Mas não adianta você querer compartilhar se você não tem conexão, vai entrar por aqui, vai sair por aqui. E o conectar é você criar experiências boas e agradáveis com seus filhos. A gente fala, pai, seus filhos, nossos filhos, talvez não vão lembrar de todas as palavras que nós falamos, mas eles vão lembrar nas suas memórias as experiências que nós proporcionamos para eles. E quando eles têm experiências agradáveis, quando vem com as verdades, aquilo fixa muito mais no coração delas. Fala comigo, compartilhar. Quando nós compartilhamos a palavra de Deus, a própria palavra de Deus vai fazer o quarto C, que é corrigir. Fala comigo, corrigir. O que é corrigir? É trazer um alinhamento ao padrão celestial. E qual é o padrão celestial? Está tudo na palavra. E como a gente leu em 2 Coríntios 4:10, as armas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, raciocínios falaciosos. E outras palavras, a palavra de Deus, que é como uma espada, ela própria vai fazer a função dela, que é discernir pensamentos, intenções do coração. Ela vai trazer para a nossa mente, para a mente das nossas crianças, opa, peraí, isso aqui é uma mentira, isso é verdade, opa, isso aqui é uma coisa carnal, opa, isso aqui é coisa espiritual de Deus. Só que para isso a gente precisa
compartilhar, mas antes de compartilhar a gente precisa conectar. Antes de conectar a gente tem que entender o nosso chamado. E o último, você fala comigo, capacitar. Capacitar através do Espírito Santo. E daqui a pouco as crianças vão subir, né, aqui são capacitadas através do Espírito Santo para fazer o quê? Fazer a diferença aqui na nossa terra. Então entenda o chamado. Fala comigo, entenda o chamado. Terceiro ponto aqui, fala comigo, assuma a responsabilidade. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 3, verso 2, Paulo relata a mudança aqui no contexto geral, sobre a mudança da vida pecaminosa para agora uma vida debaixo da graça de Deus. E ele fala aqui no verso 3, entre eles também nós, todos andamos no passado. Ele está falando, a gente andava no passado, uma vida pecaminosa, uma vida cheia de carnalidade, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos por natureza filhos da ira. Fala comigo, filhos da ira. O que Paulo está falando nós antes, quando a gente andava na carne, a gente fazia o que quer, o que a gente quisesse, na hora que desse, todas as concupiscências da carne, concupiscência dos olhos, a gente fazia o que dava na cabeça. É o que as nossas crianças hoje estão vivendo. Faça o que você quiser, na hora que você quiser. A ideia da educação socioconstrutivista, que muitas escolas estão aplicando isso, não, você tem que deixar a criança, você tem que dar liberdade, porque crianças com limites serão adultos limitados. Quem já ouviu isso? Segundo a palavra de Deus, não. Crianças sem limites serão adultos libertinos, que Paulo chama de filhos da ira. Filhos da ira são pessoas que fazem a hora que quer, o que quiser, na parte financeira, na parte sexual, em todas as esferas, todas as coisas, eu faço o que eu quero. É algo totalmente egoísta. O que importa é eu ser feliz. E vem com a ideia, em nome do direito da criança, deixa ela fazer o que ela quiser. Em nome da liberdade da criança, deixa ela fazer o que ela quiser. Na verdade, o que eles querem é gerar filhos da ira. E a gente vê cada vez mais essa geração fazendo o que quer. Ela pode ser de manhã mulher, à tarde um homem, à noite bi, no dia seguinte de manhã trans. É aquela geração queer, fluida. Ela pode ser o que ela quiser. É a libertinagem, é isso que Paulo fala. Esses aqui são por natureza filhos da ira, que faz tudo segundo as inclinações da carne. O que a carne quer, ele faz. Segundo Timóteo 3, 1-7, Paulo já falava isso, e ele diz, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Nós estamos vivendo tempos terríveis. Homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando seu poder. Afaste-se desses também. São esses que se introduzem pelas casas, conquistam mulheres instáveis, sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejo. Elas estão sempre aprendendo e jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Estão sempre vindo para a igreja, mas nunca aprendem a verdade. Por quê? Porque são filhos da ira. Abra sua Bíblia em Efésios 6:4. Como é que nós combatemos filhos da ira? De quem é a responsabilidade para não gerar filhos da ira? Efésios 6:4 diz, e vós pais, não provoqueis vossos filhos a ira. E a melhor versão não é provocar a ira, deixar o filho irado também, mas é não façam com que seus filhos se tornem filhos da ira. O que Paulo descreveu anteriormente, filhos que são entregues aos desejos carnais, filhos que não têm limites, filhos que querem fazer o que quiserem. E aí ele continua aqui, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Fala comigo, disciplina. E disciplina
Se a gente for ver a raiz da palavra aqui no grego é paideia, é o discipulado, é implementar a cultura do Senhor. Precisamos ser intencionais, precisamos entender nosso chamado, precisamos assumir a nossa responsabilidade como pais para implementar a cultura do Senhor e a nossa função como pai. Só que muitas vezes o trabalho tem tornado prioridade para nós. O dinheiro, o mamon, tem sido o Deus no nosso lar. Quando nós temos que entender que a família vem de Deus, que a herança do Senhor são os nossos filhos. E você só tem duas formas de lidar com a herança: ou você investe, ou você desperdiça. Como nós estamos lidando com a herança de Deus? Vamos assumir a nossa responsabilidade e vamos ser intencionais para ajudar os nossos filhos a ser disciplinados, ou seja, a ter a paideia, a cultura de Deus implementado na vida deles. Só que para isso nós precisamos entender nosso chamado, nós precisamos assumir a nossa responsabilidade, nós precisamos agir com intencionalidade. Eu lembro quando eu fui para Israel alguns anos atrás e tinha o nosso guia turístico, ele era um judeu, Doron que ele chamava, e ele estava explicando do sábado, do Shabbat. É muito interessante que lá no sábado eles não fazem nada, assim, nem apertar o elevador eles apertam, sabe disso? Então o elevador, quem mora lá no prédio, o elevador automaticamente para de andar e andar, sobe, desce, para você não precisar nem apertar. E aí também as luzes é tudo automático. Antigamente eles deixavam um candelabro aceso com bastante óleo para não ter que acender a luz. E aí o Doron estava explicando sobre o sábado e tal, e aí eu falei, né, Doron, mas eu me coloquei como se fosse uma criança, né? Doron, eu fiquei pensando, se fosse eu, nesse dia de sábado, eu ia lá desligar a luz, só para ver o que ia acontecer, né? Quem vai acender agora? Vamos ver quem vai. Eu fiquei pensando, né? Aí eu falei, Doron, deixa eu fazer uma coisa, e se uma criança vai lá e apaga, o que vocês fazem com a criança? Né? Porque primeiro que ela descumpriu o sábado, segundo que agora ela, sei lá, eu fiquei curioso, né? Eu falei, Doron, e se uma criança lá e apaga a luz? Aí ele, não estou entendendo sua pergunta. E não era o problema da língua, porque ele sabia falar português bem. Eu falei, não, por exemplo, se uma criança está lá e é uma criança trelosa tal, e quer fazer bagunça e para e desliga. Aí ele falou, não. Ele ficou pensando assim, não estou entendendo, eu entendi, mas eu estou pensando. Eu falei, o quê? Porque eu nunca vi uma criança fazer isso. Eu, meus primos, meus irmãos, porque a gente cresceu vendo e os nossos pais nos ensinaram, os nossos pais nunca fizeram isso, então a gente nunca viu acontecer isso. Aí na hora o Espírito Santo me deu um tapa, né? O Espírito Santo falou, o que você está ensinando demais para os seus filhos, talvez é o que você está vivendo de menos. Você tem que falar menos e fazer mais. Você inspira a vida dos seus filhos através do seu exemplo. Eu falei, opa, então eu tenho que ser mais exemplo. Até no momento que eu não estou com a intencionalidade de ensinar, eu estou ensinando para os nossos filhos. A forma que eu cumprimento ou não, ou deixo de cumprimentar o porteiro, eu estou automaticamente ensinando algo para os meus filhos. A forma que eu falo com minha esposa, com meu marido, automaticamente já estou ensinando indiretamente como se trata ou não, com respeito ou não, o marido e a esposa. E eu sempre falo, pais, nós nunca seremos os únicos exemplos para os nossos filhos, mas devemos ser os maiores e os melhores exemplos para eles. Mas para isso precisamos ser intencionais e assumir a nossa responsabilidade. Fala comigo, assuma a responsabilidade. E o terceiro ponto, fala comigo, utilize a arma espiritual. Segundo Timóteo capítulo 3, verso 16 a 17, fala, toda escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para repreensão, para correção, para instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda a boa obra.
A palavra de Deus é útil para tudo, é o manual da vida. Sabe quando nasce o bebê? Você fala, meu Deus, não veio com manual? Casei, e agora? Não veio o manual da minha esposa? Na verdade veio. O manual é a palavra de Deus. Lá tem tudo. E a própria palavra fala, ela é útil para todas as coisas, para ensino, para repreensão, para correção, para instrução na justiça. Para quê? Para que o homem aqui é o ser humano, para que o ser humano seja aperfeiçoado, seja afiado, para que ele seja uma pessoa de acordo com os padrões de Deus, mas também para que ele seja preparado para toda boa obra. E toda boa obra é tudo. E aqui eu falo também para os solteiros, manual para você arrumar uma pessoa certa para casar, palavra de Deus. Ela vai te aperfeiçoar para que você seja a pessoa certa, mas também vai te capacitar, te preparar para toda boa obra, e casamento é uma boa obra. A palavra de Deus. Não tem como nós queremos casar com a bênção de Deus se nós não seguimos o manual de instrução. Sabe quando você faz uma coisa errada com uma máquina e aí você perde a garantia? Por quê? Porque você não leu direito o manual de instrução. E aí como você quer a garantia se você fez o uso errado do casamento, das finanças, do relacionamento com seus filhos, da criação dos filhos? O manual, a palavra de Deus, ela é a arma. E se você for lembrar da armadura espiritual, tem o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinto que é a verdade, o calçado do evangelho, o escudo da fé e a palavra que é a espada. A espada é a única ferramenta da armadura que é ofensiva. Se você não carrega a espada, imagina um esgrimista. Sabe o esgrimista? Que vai para a luta do esgrima com um capacete, com toda aquela parafernália e esquece a espada. Perdeu. Por mais que tenha todo o resto dos paramentos da armadura, não tem a espada, perdeu. Morreu. Palavra de Deus. E essa, a palavra de Deus, é a arma poderosa em Deus para combater todas as coisas, raciocínios falaciosos, que vai nos trazer instrução para conduzir os nossos filhos no caminho de Deus, para ensinar na doutrina, para ensinar os princípios, as finanças, como se relacionar com pessoas. Tudo está na palavra. A palavra permanece para sempre. Céus e terras passarão, mas a palavra de Deus nunca passará. Só que muitas vezes nós não valorizamos a palavra. E como é que nós vamos ensinar para os nossos filhos? Uma vez perguntaram, pastor, eu devo obrigar o meu filho a ler a Bíblia todo dia? Eu acho que não devo obrigar, porque senão ele vai criar uma certa repulsão da palavra de Deus. Aí eu pergunto para os pais, você não obriga o seu filho a escovar o dente todo dia? A tomar banho todo dia? A se alimentar todo dia? A fazer as coisas direito todo dia? Porque para ter saúde física, que um dia é passageira, e por que não algo que vai trazer uma vida eterna, a vida espiritual? Mas melhor do que você obrigar, eu sempre falo 3 coisas: é você inspirar através do seu exemplo, segundo, ensinar o porquê é importante, e terceiro, você instigar. Instigar no que sentido? Filho, foi isso que eu falei com meu filho, Mateus, se você ler a Bíblia inteira em 1 ano, você vai ganhar o videogame que você tanto quer. Se você ler de novo a segunda vez, você vai ganhar outro prêmio. Agora, se eu faço só isso sem inspirar e sem ensinar, isso se chama manipulação. Mas a Bíblia, a gente vê, ela também tem a meritocracia. A Bíblia não é socialista. A Bíblia, ela fala e ensina sobre meritocracia. Foste fiel no pouco, no muito te colocarei. Servo bom e fiel foi aquele que tinha 2, multiplicou para 4. Aquele que manteve 1, até o que tinha foi tirado e passado para, nossa, que injustiça, meu Deus. Não, isso é o princípio de Deus, é o princípio da mordomia, é o princípio da semeadura. E nós temos que ensinar para os nossos filhos. E eu lembro que a gente, quando nós ensinamos para o Mateus, agora para a Bibi, a gente fazia um papel para escrever. Filho, escreve aqui no papel o que você vai ler aqui hoje. E aí a gente foi ensinando. Agora
que você vai fazer com isso? Qual oração que você vai fazer com isso? E aí as pessoas falam, por que você não faz um caderno de devocional para ensinar as crianças? E a gente fez esse caderno devocional, que tem alguns versículos aqui, uns textos para ela acompanhar, e tem todo dia aqui, a leitura de hoje, coloca lá, o que ela leu, a data, aí uma pergunta, como você se sente hoje? Motivos de gratidão, coloca aí, copia o versículo que chamou a atenção. Depois da leitura de hoje, que oração você quer fazer? Então não apenas ela lê, mas ela declara as palavras de Deus. E último, quais atitudes você pode tomar depois da leitura de hoje? Então depois é colocar a palavra em ação, porque a fé sem obras é morta. E obviamente no contexto da criança, no que ela está passando, no que ela está vivendo. E aí foi interessante que a gente fez, e uma mãe falou assim, Lucas, você não sabe quanto isso salvou literalmente a vida da minha filha. Eu falei, por quê? Porque um dia ela estava na escola, eu comecei a pegar para dar uma olhada aqui que ela estava lendo, e aí eu vi um dia, como se sente hoje? Estou triste. E aí eu vi no outro dia, estou com vontade de tirar minha vida. Outro dia, quero me matar. E aí no dia que ela estava, quero me matar, ela leu o versículo João 15,15, não te chamo de servo, mas de amigo. E aí, depois da leitura, que oração você quer fazer hoje? E ela escreveu, Deus, obrigado, que o Senhor é meu melhor amigo, e eu não preciso mais depender de amigos nenhum da escola, que ela estava sofrendo bullying e a mãe nem sabia na escola. Quais atitudes você pode tomar depois da leitura de hoje? Ela falou, agora eu dependo totalmente de Deus, eu não vou me importar o que eu estou passando na escola, porque eu sei que Jesus é o meu melhor amigo. Depois eu fui lendo e fui vendo cada experiência sobrenatural que ela estava tendo. Por quê? Porque ela foi inspirada, ensinada, instigada a ler a palavra de Deus. Coisa simples. Mas quanto nós temos sido intencionais, então, com os nossos filhos? O quanto nós temos investido para que nós possamos utilizar as armas, mas também para que os nossos filhos aprendam a manusear bem a palavra de Deus, a arma de Deus, que é tão poderosa para destruir raciocínios falaciosos. Quantos são pais intencionais que querem ser ainda mais intencionais? Adolescentes jovens aprenderam? Que bom. Feche teus olhos. Senhor Deus, nós agradecemos pela tua palavra que é a verdade. E Deus, nós pedimos que o Senhor esteja dando cada vez mais criatividade, assim como o Senhor deu para a mãe de Moisés, ousadia, criatividade, sabedoria. Deus, eu peço agora, derrama sobre cada um dos pais aqui, dos futuros pais também, que o Senhor esteja depositando através do Espírito Santo, porque é através do Espírito Santo que vem o espírito de excelência, de ousadia, de criatividade. Sim, Espírito Santo de Deus, nós pedimos que o Senhor esteja pairando nas nossas mentes, nos nossos corações, e nós queremos, Deus, entender cada vez mais o nosso chamado como pai, como mãe, como avós, como líderes de criança. Deus, nós queremos hoje entender isso e assumir a nossa responsabilidade. Sim, Deus, e também utilizar bem as armas que o Senhor já tem colocado em nossas mãos. Queremos ser bons mordomos dessa herança que o Senhor colocou em nossas mãos, e sermos intencionais, não apenas para proteger, mas para levantar uma geração que vai transformar a nossa nação brasileira. E nós cremos, Pai, que a tua palavra é que vai aperfeiçoar cada criança, a tua palavra é que vai nos trazer instrução, correção, para conduzir os nossos filhos no temor e no tremor do Senhor, e para que eles sejam perfeitamente habilitados para toda boa obra, independente de qual esfera os nossos filhos vão atuar, seja na esfera da educação, da saúde, da política, da economia, dos negócios, da igreja, da família, seja em qual área, mas é a tua palavra que vai capacitar e aperfeiçoar. Por isso, Deus, nós pedimos ainda mais um apreço pela tua palavra, uma paixão pela tua palavra, e que possamos investir ainda mais nas nossas famílias e nos nossos filhos. E nós declaramos que nós e nossa casa vamos servir ao Senhor até o final dos tempos. Em nome de Jesus, amém e amém.